Olá, como vai? Tudo bem? Curta duração, de 15 a 30 minutos, ministrados por acadêmicos da ABQ, falando sobre temas relacionados à gestão, à liderança e outras questões relacionadas à qualidade. Nesse terceiro módulo sobre o 5S, eu vou falar sobre os fatores de fracasso e de sucesso do programa 5S. Lembrando que no módulo 1 eu falei sobre os conceitos 5S. Caso você não tenha assistido, eu convido a você para assistir o módulo 1. E no módulo 2 nós falamos sobre a estratégia que as empresas, as organizações utilizam para conseguir chegar ao nível de excelência do 5S classe mundial, ou seja, fazer com que o 5S faça parte da cultura da organização. Nesse módulo de hoje, vocês vão ver justamente os fatores de fracasso e os fatores de sucesso do programa. Só para vocês terem ideia, ao longo desses 26 anos de experiência na implantação de 5S em médias e grandes empresas aqui na América Latina, a gente conclui que 80% das empresas não conseguem chegar ao terceiro ano de implantação. E a gente está falando de empresas de médio e grande porte. Desses 20% de empresas que conseguem chegar ao terceiro ano de implantação, somente 10% desses 20%, ou seja, a gente está falando de 2% no todo, conseguem implantar sistematicamente todos os 5S. Não estou falando com isso que são empresas que chegam a formar a cultura do 5S, mas pelo menos estão praticando sistematicamente todos os 5S. Então, é evidente, para isso existem fatores de fracasso e de sucesso que eu tenho certeza que você tem curiosidade para saber quais são. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, por isso que eu fiz questão de desenvolver esse slide, é que todo o processo de sucesso começa por uma boa comunicação. Isso não é somente para 5S. Isso serve para qualquer produto, inclusive qualquer ferramenta de gestão, qualquer programa ou sistema de gestão. Então, tudo começa com a questão de comunicação. E sempre eu digo, né, que a comunicação ela é tudo. E eu coloquei aqui 3 aspectos importantes da comunicação que, didaticamente, eu vou falar para vocês, direcionando, evidentemente, para o 5S. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no meu slide. Então, primeira coisa da comunicação é o domínio do conteúdo do 5S. Então, muita gente vai dar treinamento de 5S sem saber o que é 5S. Muitas vezes confunde 5S com um programa de ordem e limpeza, com campanhas de ordem e limpeza, um programa de ordem estética. Então, eu convido vocês para assistirem o módulo 1 desse programa de qualidade e gestão ao alcance de todos, que lá eu mostro o conceito genuíno de cada S japonês, dando exemplos, e no final eu mostro os benefícios que o 5S promove, que não são apenas aqueles benefícios de ordem estética. Então é importante que você, que é um facilitador, um gestor, que esteja multiplicando o 5S, conheça o conteúdo do 5S e não veja somente a parte mecânica, a parte estética do 5S, que muitas vezes isso aí gera uma impressão, inclusive, que prejudica o programa, porque algumas áreas que já são áreas muito boas esteticamente falando, principalmente áreas administrativas, acreditam que não precisam do programa 5S. E é justamente nessas áreas que a gente tem uma maior dificuldade de ter a adesão das pessoas para o programa 5S. Depois, sempre eu digo que se você tem um produto, mas não utiliza uma linguagem adequada para poder apresentar esse produto, convencer as pessoas de que esse produto é bom, às vezes as pessoas abortam ou têm resistência com relação a esse excelente produto. Eu sempre digo que quando a gente vê os conceitos 5S, inclusive aplicado à nossa vida pessoal, é difícil ter alguém que se opõe a isso. Basta perguntar, conforme sempre eu falo, né, qual pai que não gostaria que o seu filho praticasse os 5S japoneses, né? Qual líder não gostaria que a sua equipe não praticasse qualquer um dos 5S? Então, o 5S, em termos de conceito, ele é unânime na adesão. Agora, a resistência que a gente vai ter com relação ao 5S, existe aquela natural, que é a mudança de hábito. Isso a gente não vai tirar, porque isso é instintivo, faz parte do ser vivo resistir a qualquer tipo de mudança no primeiro momento, mas a resistência proposital ela acontece porque você não fez uma venda adequada do 5S, por não utilizar uma linguagem para cada público-alvo. Então, se você vai vender o 5S para a liderança da empresa, você tem que usar uma linguagem. Se vai usar para o nível operacional, para o pessoal de terceiros, para o pessoal administrativo, e dentro das áreas, uma área operacional, uma área de almoxarifado, uma área de laboratório, uma área puramente operacional, uma área de logística,
você tem que utilizar linguagem diferente para essas pessoas ou para essas áreas. Então, é muito importante isso daí. Depois, quem está multiplicando, quer seja um facilitador, o comitê, o responsável pelo sistema de gestão, o líder da área, tem que dar um exemplo daquilo que ele está falando. Às vezes a gente prega o 5S no nosso diálogo, diário de segurança, ou diálogo de segurança, ou diálogo de segurança, saúde e meio ambiente, mas a gente, na nossa prática do dia a dia, não mostra um exemplo adequado. Basta ver a nossa mesa, o nosso armário, a nossa impontualidade quando a gente marca algum compromisso. Né? Então, a gente demonstra claramente para as pessoas que a pregação que a gente está fazendo para o 5S não está compatível com a nossa postura do dia a dia. Então, é muito importante a gente estar atento para que a gente tenha um carinho, né? Tenha uma preocupação para praticar o 5S tal qual a gente está pregando para as pessoas. O exemplo, ele é muito bom para motivar as pessoas que estão, principalmente, sob a nossa liderança, que elas também caminhem de acordo com a nossa postura. Isso é muito importante para a liderança. Nós temos também, gente, que apresentar para cada pessoa quais são os benefícios que o 5S promove para elas. Lembrando que o ser humano, ele é egoísta. Então, se a gente vai falar para uma liderança maior da empresa, é lógico que o resultado da empresa, da organização, está muito próximo do resultado daquela própria pessoa que está no nível de liderança maior, quer seja o diretor, o presidente ou até mesmo o gerente. Mas à medida que você desce na pirâmide de hierarquia da empresa, as ansiedades, né, a motivação está muito voltada para o dia a dia dela, as condições em si de trabalho. Então, você tem que mostrar para cada pessoa, para cada nível de hierarquia, para cada setor, qual o benefício que o 5S promove para elas. E não obrigatoriamente que promove para a organização. Para a organização, cabe muito mais a liderança maior da empresa. À medida que você desce, quais são os benefícios que o 5S promove para as pessoas. É muito importante você fazer isso. E também a gente tem que dar tempo ao tempo. A gente está falando de mudança cultural. Além da mudança cultural, nós temos alguns problemas infraestruturais na empresa que precisam ser corrigidos para que as pessoas tenham uma boa prática do 5S, tenham uma boa facilidade de manutenção do 5S. Por exemplo, não adianta você tentar manter uma área limpa quando as fontes de sujeira não são devidamente atacadas. E a fonte de sujeira não se elimina apenas com a boa vontade das pessoas. Você, às vezes, tem que ter um custo, um trabalho de manutenção, uma melhoria de projeto, que demanda recursos financeiros, que a empresa tem que bancar ao longo do tempo. Às vezes é uma máquina que já está em péssimas condições de conservação e o operador não tem motivação para manter aquela máquina limpa se ela tem vazamento de óleo, de graxa, de produto. Não é? Então, necessita ter um tempo para a empresa fazer essas correções que envolvem custos e também as pessoas precisam de um certo tempo para mudar os seus hábitos. Tá certo? Então, a gente tem que ter essa visão. Visto isso através desse slide, eu vou mostrar para vocês quais são os fatores que normalmente levam as empresas a fracassarem na implantação. Primeiro, inclusive já falei no início, é subestimar a dimensão do 5S. Então, tem muita empresa ainda, muita organização, muitos líderes, vendo o 5S apenas a parte estética do programa. E a parte estética, para a maioria dos processos, não se paga. Quando a gente está falando de um aeroporto internacional, um shopping center, não é uma loja de conveniência, ou seja, aquele ambiente que o cliente ele frequenta no dia a dia, é claro que a organização, a limpeza, a conservação, ela vende o produto, ela vende o serviço daquele local. Mas numa empresa, raras as exceções, o que vende o 5S é a eficiência, é a funcionalidade, não é a estética. Claro que se a gente puder ter uma área funcional, agradável aos olhos, ou seja, uma área pintada, bem conservada, né? Quando eu falo bem conservada, estou falando de você ter permanentemente recursos financeiros desenvolvidos para manter aquela área top. Então, se puder fazer isso aí, não há problema nenhum, mas isso não é o principal do 5S. Eu vejo muita empresa que tem uma preocupação com piso pintado para poder parecer que o 5S está com nível elevado, e quando você sai daquela região que a gente fala popularmente, o tapete por onde o Papa passa, a parte periférica, aquela parte que normalmente as lideranças não passam, a gente vê que um nível de infraestrutura é precário. Então, a ideia é que a gente tem em cada ponto da empresa a boa prática do 5S, que o 5S faça parte da cultura. Isso aí só é possível se a gente tiver uma ideia mais ampla do 5S e não ter ideia do 5S como um programa de estética, um programa puramente visual.
A outra questão é tratar o 5S como mais uma atividade. Quando é que você vai fazer o 5S? Quando tiver tempo. Quando é que vai fazer o 5S? Quando tem uma visita. Quando vai fazer o 5S? Quando tem uma auditoria. Então, parece que a prática do 5S concorre com a rotina da área. Em vez do 5S ser tratado como um aliado, é tratado como um adversário. Né? Então, eu vou fazer o 5S quando sobra tempo. Eu não vou prever tempo para a prática do 5S. Então, fica difícil dessa forma você ter a cultura. Né? Você tem que investir tempo, tem que investir recurso, atenção, para que as pessoas e as próprias áreas passem por transformação. E a gente tem que fazer isso priorizando o tempo, priorizando a atenção, priorizando recursos para os avanços 5S, e não fazer apenas quando sobrar recursos ou quando sobrar tempo, porque se é assim, nós não vamos avançar de maneira sistemática no programa. Focar o 5S apenas em auditorias. Eu sempre digo, quando sou demandado para dar cursos de auditores, eu sempre digo, e vocês estão investindo na conscientização das lideranças? A resposta é que as lideranças são comprometidas, mas quando a gente chega na prática, a gente vê um conflito permanente entre auditor e auditado, lembrando que o auditado é a liderança da área. A gente vê discussões com relação aos relatórios das auditorias, onde os auditados estão mais preocupados com a nota do que com as oportunidades de melhoria geradas por aquele relatório de auditoria. Isso aí demonstra muito claramente que aquela liderança não está tratando o 5S como seu aliado, e sim como uma meta apenas, para demonstrar para a empresa uma pontuação elevada. E a gente não está na empresa implantando 5S para obter pontuação do programa, a gente está querendo o 5S para que ele forme uma base física, uma base comportamental favorável para você obter os resultados de performance, os chamados KPIs, de maneira muito mais eficiente, de maneira muito menos desgastante, né? E que esses resultados sejam atingidos de maneira mais natural com a participação de todas as pessoas, ou pelo menos da grande maioria das pessoas, né? E não tratar o 5S como uma meta. Claro que você pode ter meta, deve ter meta, inclusive, até para poder você ter uma certa comparação de como você está, ter uma referência de como você está, evidentemente tem que ter a meta, mas a meta não deve ser o motivo principal. O motivo principal é formar a cultura do 5S. Tá? E essa cultura do 5S ela vai ser vista depois como uma prática natural, ou seja, a prática vai estar intrínseca nas nossas atividades, na nossa rotina do dia a dia. Ou seja, chegar pontualmente em uma reunião, em um compromisso, é uma coisa que não vai exigir de você esforço. Você faz isso daí de maneira natural. Para você não é um sacrifício chegar pontualmente em uma reunião, né? Entregar uma coisa no prazo, fazer as coisas sem precisar de alguém estar fiscalizando, cobrando, monitorando, cumprindo uma norma, um procedimento, porque entende que aquilo dali ele é importante para a empresa, para a organização e para você próprio que está fazendo aquele trabalho, você está fazendo com a melhor qualidade possível. Bem, a outra questão é não ter a determinação, tratar o 5S como uma campanha, né? Tem aquele fogo de palha muito comum na nossa cultura ocidental, não é somente na cultura brasileira, né? Enquanto os holofotes estão para o 5S, é a bola da vez, você está dando a máxima prioridade. Daqui a pouco surge um segundo programa, um terceiro programa, e você vai esquecendo, então, as atividades do 5S. Então, você tem que ter determinação. Depois de você chegar num nível de consolidação, você tem que ter um pequeno esforço no dia a dia para você manter aquele padrão que você já alcançou, treinando novos funcionários na integração, por exemplo, fazendo a recomposição de alguma coisa que vai se desgastando ao longo do tempo, fazendo alguma revisão necessária de layout, de identificação, né, cuidando para que você não vá acumular novamente coisas desnecessárias nas áreas. Então, isso é muito importante. Agora, vamos falar sobre os fatores comuns de sucesso, além, evidentemente, da gente fugir do fracasso. Para que você está implantando o 5S? Não implante o 5S por ele em si. Sempre busque fazer com que o 5S faça parte de uma estratégia de negócio, uma estratégia empresarial. Então, você tem o Lean Manufacturing, que é a produção enxuta, a produção puxada, né, o chamado just in time. Você só vai conseguir resultado autossustentável se você tiver o 5S como base, o 5S no mínimo bom. Se tiver ótimo, avançado, excelente. TPM, a manutenção produtiva total, o TQC, que é a qualidade total, o WCM, que é a manufatura classe mundial, e outros sistemas de gestão, ISO 14000, ISO 9000, ISO 45000, agora a ISO 55000, que trata de gestão de ativos e manutenção, a 22000, que trata de boas práticas de fabricação, você vai ter uma maior eficiência, maior facilidade para rodar esses sistemas, esses programas, essas normas,
se você tiver um 5S avançado. Então, associem o 5S com esses indicadores de gestão e também com esses programas, esses sistemas, essas normas, que são muito mais, vamos dizer assim, são de muito mais complexidade, né, e exigem muito mais atenção, porque muitas delas estão relacionadas diretamente aos stakeholders, que o 5S, quando você tenta fazer muito mais para uma visão interna da empresa. É importantíssimo que a compra do 5S sempre aconteça no sistema top-down. Nós não devemos buscar fazer revolução dentro da empresa, causando um movimento de baixo para cima, e às vezes se espera que o 5S faça isso, né? Eu vejo muitos gerentes, diretores de áreas administrativas, e que tem também uma ação sobre áreas operacionais, em que nas áreas operacionais agem de um jeito, em termos de postura, de cobrança, mas quando chega para a sua equipe de área administrativa, relaxam. As pessoas ficam com as suas áreas desorganizadas, mesas entulhadas de documentos, materiais no piso, fio traspassando a área, e os gerentes circulam por ali e não fazem a mínima abordagem com aquelas pessoas. Tem atraso em reuniões, as pessoas reservam sala, cancelam, são chamadas para uma reunião, não dão satisfação, demoram a responder e-mails. Aí, quando você sente uma demora, você manda um e-mail para a pessoa copiando para o gerente, aí, no instante, essa pessoa responde. Então, isso aí demonstra, são mazelas que demonstram a falta de postura das lideranças com a sua respectiva equipe. Então, é super importante que aconteça essa determinação, essa compra do 5S de cima para baixo, senão não vai funcionar. Aliás, gente, nenhuma mudança de cultura organizacional funciona se não houver o sistema top-down. E o 5S é uma ferramenta de mudança cultural da organização. E usar a metodologia de melhoria contínua, né? O ciclo PDCA, conhecido como ciclo lá do Deming, Eduardo Deming, para você planejar a maneira como você vai implantar o 5S, depois executar como você planejou, fazer as verificações através das auditorias e tomar as medidas corretivas para os desvios verificados entre as verificações, a auditoria e a prática, que a prática seria o D do PDCA. Então, é o ciclo de melhoria contínua. Não deixem de usar esse ciclo. E aquilo que eu falei, depois que você consolidar, que leva-se tempo, exige recursos, esforço, sacrifício, você ter o cuidado para manter. Muita gente diz assim, Haroldo, é muito mais fácil você consolidar do que manter. Eu discordo. Depende do que você considera consolidado. Tem gente que acha que consolidar o 5S é apenas lançar, depois do treinamento, fazer aquele dia D. Ali é só o início da implantação. A consolidação acontece quando você atinge níveis elevados na prática dos 5S. Aí você consolida, conforme eu falei, no módulo 1, no módulo 2, aliás, quem não assistiu o módulo 2 desse programa chamado Qualidade e Gestão ao Alcance de Todos, o convite está aberto, para vocês entenderem essa metodologia como funciona. Aí, claro, quando você consolida, você vai ter poucos esforços, mas esses poucos esforços têm que ser contínuos para você manter aquele nível atingido. Então, esses aí são os fatores comuns de sucesso do programa. E eu coloquei aqui, para concluir a nossa apresentação, esse pensamento do Gandhi, onde ele diz, você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim. E essa mensagem aí, gente, vai muito para a liderança da empresa, né? Conforme eu falei no início. Então, vai muito para a metodologia, para a liderança da empresa. Então, se a liderança quer mudar a cultura das pessoas, essa mudança tem que começar por ela. Então, veja como é que está o seu armário, a sua sala, a sua mesa, a sua pontualidade nos compromissos, a maneira como você faz o relacionamento interpessoal, se é um relacionamento respeitoso ou é um relacionamento interesseiro, ou seja, você só tem uma preocupação, atenção maior para quem está acima de você, ou em momentos específicos onde você tem um interesse imediato, ou você está comprando a ideia do 5S no dia a dia. Tá bom, gente? Era essa mensagem que eu queria dar para vocês nesse terceiro módulo, onde eu estou falando sobre os fatores de fracasso e de sucesso do programa 5S. No módulo 1, volto a dizer, a gente falou sobre 5S é a base para o sistema de gestão. No módulo 2, a gente falou sobre a metodologia de implantação do programa 5S. E tudo isso aí faz parte do programa lançado pela Academia Brasileira da Qualidade, chamado Qualidade e Gestão ao Alcance de Todos. Então, convido vocês para assistir os demais módulos sobre o 5S,
como também os módulos de outros colegas meus da Academia Brasileira da Qualidade. Tá bom? Sucesso para vocês, boa sorte.